Bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Crie Comigo. Hoje a gente vai ver um pouco mais sobre aquela questão de pensar no micro da história. Vamos já até colocar aqui na tela. No episódio passado, relembrando tudo o que aconteceu, a gente começou a ver todos esses itens, apesar de ter alguns que a gente não preencheu, porque a gente chegou naquele ponto de que essa história não tem um antagonista claro. Eu até comecei a fazer um negócio aqui que foi essa lista de problemas e objetivos, para eu tentar sair do bloqueio criativo. Então eu pensei em montar isso daqui para cada um dos núcleos dessa história. Mas antes disso, eu só quero mostrar para vocês isso daqui. Eu comecei a escrever a história, eu vou ler pra vocês hoje aqui, então quem é ansioso pode pular, que eu deixo o capítulo aqui no vídeo. Mas eu vou ler aqui com vocês e explicar o que eu pensei. É um protótipo de primeiro capítulo, né? Obviamente, a gente ainda não tá com a história totalmente mapeada. Mas eu já comecei a escrever porque eu acho que essa história em específico dá abertura pra isso. Mas enfim, vou aqui e já venho. Meu Deus, eu já anotei aqui. Eu não tô acreditando. Eu no meio aqui, cadê? Perdi até o webcam. Eu acabei de ver que eu já fiz isso daqui aqui. Eu não lembrava. Ai, gente, releva, tá? Que eu tô com alergia. Vamos lá. Família paterna, tia Dalila. O que eles querem é expandir os negócios, mas o que eles precisam é perceber que eles são apenas uma pecinha do sistema. Afinal de contas, se acontecer qualquer coisa com as terras deles, eles não têm mais esse dinheiro todo, tudo isso que eles acham que eles são. O problema atual deles é que o custo do transporte, aquela história dos caminhões que estão mais caros e tudo mais, está afetando o produto final. Então as vendas deles caíram porque o produto está mais caro. Ótimo, família paterna fechada, achei ótimo. Família materna, que é a do tio Marcelo, da tia Sirene, que eu adoro, ai gente. O objetivo deles é simplesmente pagar as contas e eles não precisam aprender nada, porque eles só estão passando por uma dificuldade mesmo. O problema é que o salário que eles recebem, tanto o tio Marcelo quanto a tia Sirene, não tá dando conta do aumento das contas. E a resolução é que a autossustentabilidade libera um pouco de dinheiro. Então, quando a Solange conseguir colocar placas solares, esse tipo de coisas, não vai mais precisar pagar a conta de água e nem conta de luz. Então, sobrou um dinheirinho, aí consegue pagar o restante das contas. É essa a ideia para esse núcleo aqui da história. Família Pasquale, para quem não lembra, são os vizinhos, que vai ser o interesse romântico da protagonista, o Ricardo Pasquale, o médico, e o senhor Isidório Pasquale, que é o vizinho lá dos pais da protagonista. O objetivo deles é conseguir itens especiais para o bebê, porque lembrem-se que a gente quer fazer com que esse bebê tenha algum probleminha, seja problema alimentar, problema de alguma doença específica, alguma coisa vai ter com ele que ele precisa de certos itens. Desejo inconsciente não tem, porque também é uma dificuldade pontual, e o problema são os custos caros, tanto para o transporte, né, o frete para chegar no lugar, ou às vezes até a falta de encontrar esses bens, que é a disponibilidade de bens. Resolução. A autossustentabilidade libera um pouco de dinheiro para conseguirem pagar o frete dos itens. Então a mesma coisa que vai acontecer com a família materna. Como vai sobrar um pouco mais de dinheiro, eles conseguem pagar o custo a mais que tinha nos outros itens. Vamos então para Morena. O que ela quer é conseguir finalizar a sua casa. O que ela precisa é poder cuidar de si mesma. Tá bem parecido com o que eu tinha escrito aqui agora. Conseguir dinheiro para comprar um carro, que construir a casa também serve, e descansar é o que ela precisa. E aí, não consegue arcar com os custos mensais, ou seja, não consegue pagar suas contas. Então, por isso que ela não consegue cuidar de si mesma, porque ela precisa conseguir dinheiro e ela não pode ficar parada. E aí, qual vai ser a resolução da história dela, do núcleo dela? Trabalha permanentemente na cooperativa e tem as necessidades básicas solucionadas. Então, como ela é uma ótima vendedora, ao longo do comecinho da história a gente vai vendo que ela vai estar fazendo bico em tudo quanto é canto. Ela vai se tornar a vendedora principal da cooperativa, né, de vender os produtos, vai na cidade junto com a Solange e tudo mais. Então, lá pro final da história vai acontecer isso e ela vai ser uma funcionária, então isso vai dar um pouco mais de estabilidade para ela. Família Batista, que são o da granja lá, sabe? Que o filho foi pra cidade grande, coisas do tipo, e os idosos resolveram ficar pelo bairro. Vamos lá.
Desejo consciente, vender seus produtos. Desejo inconsciente, se sentirem seguros sem atrapalhar a vida do filho. Eles não querem avisar pro filho que estão passando dificuldades. É por isso que o pai da Solange vai estar ajudando eles, que a gente chegou até a comentar isso, né, no vídeo passado. E aí o problema deles é que eles vendiam mais nas feiras, mas poucas pessoas estão visitando o bairro. E a resolução? Eles entram na cooperativa, mas eles acabam vendendo suas terras e indo embora. Então, esse núcleo aqui não vai terminar daquele jeito fechadinho, perfeito. Ah, eles conseguiram tudo o que queriam. Não. Eles vão ver a oportunidade quando aquele dono do mercado chegar e oferecer dinheiro pelas terras deles, eles vão aceitar e vão para a cidade ficar com o filho. Igreja, o padre Belmiro, que eu quero começar a escrever essa parte dele logo, porque eu acho muito legal. Eles querem conseguir mais doações para a igreja, obviamente, mas eles precisam ajudar ao próximo ao invés de só buscarem ajuda para si. Porque a gente vai ver uma questão acontecendo, que é algo que eu acho que é bem comum, talvez vocês já tenham visto, que as pessoas, por mais que elas não tenham dinheiro, elas dão dinheiro para a igreja. E nem sempre, não são todas as igrejas que ajudam as pessoas que estão ali na igreja. Então é isso que vai acontecer. O padre Belmiro vai ficar catando esse dinheiro das beatas e não vai ajudar em nada. Então, o problema deles é que as outras pessoas de outros bairros que frequentavam a igreja não vêm mais. E aí a resolução, eu ainda não pensei porque eu quero aprofundar um pouco melhor esse núcleo para poder entender. Desabrigados. O objetivo deles é conseguir uma moradia e estabilidade financeira. O de desejo inconsciente, né, o que eles precisam não é nada, porque é uma dificuldade pontual. O problema deles é que não há vagas de emprego no bairro e eles não possuem dinheiro para poder ficar indo para o centro da cidade o tempo todo. A resolução deles é bem parecida com a da Morena. Eles trabalham permanentemente na cooperativa e têm as necessidades básicas solucionadas, porque eles viram funcionários da cooperativa e aí vai ter uns outros solarpunk que a gente vai inserir aí dentro de umas coisinhas mais interessantes. Posto de saúde. Aqui o objetivo do posto em si, conseguir novos medicamentos e melhorar a infraestrutura. Não tem desejo inconsciente, porque vai ser uma questão do posto de saúde, e o problema é que o governo não está repassando verbas suficientes. O padeiro, que é o seu Francisco, e a filha dele, Gabriela, que foram vocês que deram essa sugestão de nome, ele deseja seguir com seus negócios, mas precisa se aproximar das outras pessoas. O problema dele é que as suas vendas continuam as mesmas e ele se sente incomodado pela Sol tá mexendo no bairro. Esse problema eu acho legal, porque alguém tem que se sentir incomodado pelo que a Sol tá fazendo. A Gabriela, eu escrevi que ela deseja trabalhar na área em que ela se formou, não sabemos qual, que eu preciso pensar, se alguém quiser dar uma sugestão. E o desejo inconsciente é ela ajudar o pai a organizar a vida. Ela não tem, o problema dela é que ela não tem coragem de deixar o pai sozinho para ir trabalhar na cidade. Eu pensei nisso exatamente por causa dessa inspiração dessa foto. Tem tipo uns mosquitinhos, tem umas coisas meio sujas e tudo mais, e eu quero imaginar bem isso, sabe? Que esse padeiro, depois que tá sozinho, não tem mais a esposa e tudo mais, ele não consegue, sabe, se organizar. Então é aquela coisa meio que a filha fica incomodada de ver o pai naquela situação. Ela vai tentar solucionar isso. E os policiais, que a gente tinha comentado de talvez ter ou não, vai ser uma coisa bem simples, né? Que é proteger o bairro, e o desejo real vai ser entender o que significa proteger o bairro. E aí o problema é que eles vão ser corruptos. Então eu quero que eles consigam virar meio que influenciados pelo dono do mercado, que vai atrapalhar em algumas questões. Então assim a gente fecha essa questão dos desejos de cada núcleo, e agora vocês vão ter que aturar um pouquinho mais a minha voz anasalada, toda alérgica, porque eu quero ler pra vocês o comecinho da história que eu planejei. Eu gostei muito dessa ideia que eu usei, que eu não sei se vocês já leram o livro A Casa dos Budas Ditosos, eu ganhei de amigo oculto ano passado. Eu li e eu me apaixonei pela forma como a história foi contada. Eu nunca tinha lido um livro assim. Ele é contado em primeira pessoa, isso daí ok, normal, só que ele é contado literalmente como a transcrição de uma fita, de uma pessoa contando do jeito dela, com o linguajar dela super coloquial, não tem nada, sabe, tipo muito formal. Você vê, obviamente, que tem uns ajustes, mas é literalmente uma conversa. Você vai lendo o livro e vai lendo e vai lendo, e você não sente que você tá lendo, porque é como se você estivesse ouvindo uma pessoa. E eu falei, essa história da Solange, como não tem um grande embate, um grande vilão ali da história, o vilão realmente são as pessoas, mas elas não são necessariamente más, eu acho que o grande diferencial pode ser a forma como ela contar essa história. Uma história contada em primeira pessoa, mas a gente já tinha conversado sobre isso e a gente vai implementar completamente do Bitu, vou até jogar aqui,
do Bitu contando essa história, mas como uma transcrição da Solange. Então eu imaginei o seguinte, aqui seria o começo da história, tudo isso daqui é um protótipo, tudo bem? Eu sentei um dia à noite, comecei a escrever, nem revisei, então vamos ver aqui juntos. O que eu pensei para essa parte é utilizar aquelas fontes de computador antigo, sabe, pixelada, e aqui a fonte normal, meio que dividindo as partes da história. Vamos lá, vou começar a ler, espero que eu consiga interpretar da forma que tem que ser. Bitu, iniciar transcrição. Iniciando. Eu tô escrevendo esse registro para explicar como que tudo isso aqui foi destruído. Eu vou tentar não me atropelar nos acontecimentos, mas tenham paciência porque eu sou engenheira robótica, não uma escritora. Meu nome é Sol, Solange Pereira, eu sou uma mulher de 32 anos que havia acabado de ser demitida. Eu trabalhava nessa empresa multinacional que tinha linhas de produção de diversas coisas. A minha era de robótica. Eu era coordenadora de criação há mais de 5 anos e já estava na empresa há mais de 10. Isso pode fazer você pensar que eles teriam um mínimo de consideração em me avisar que o barco estava afundando, mas como sempre, eu me removido. Alerta de censura. Deseja manter? Pode manter a censura. Voltando então. O fechamento do setor foi uma surpresa. Por mais que toda a economia mundial tivesse cambaleando desde o colapso dos combustíveis fósseis, eu ainda tinha uma esperança burra de que eles fossem me ouvir. A situação é que o petróleo não acabou, mas ele começou a acabar, sabe? E isso já faz mais de 20 anos. Foi um surto coletivo no começo, depois o povo percebeu que não tinha para onde correr e começaram a usar a tecnologia que já existia, placas solares, hidrelétricas, enfim, essas coisas. Na multinacional, que eu me recuso em dizer o nome porque eu guardo sim rancor, não foi diferente. Eu, como coordenadora de um setor, deveria ter poder de fala, mas isso só não passava de teoria. Eu avisei diversas vezes para a gente instalar placas solares em certos sistemas, fazer atualizações de softwares para algo mais compatível, e eles não me ouviam. E agora foram pro buraco. Acho até bom. Às vezes, quando eu me pego desejando mal assim, não o mal, mas mal. Você entende, né? Enfim, eu sinto uma culpa que não é minha. É uma culpa católica, resquício de uma infância com o padre Belmiro. Acho que por culpa dele que eu me sinto certinha demais às vezes. Por vezes, quando eu sinto essa culpa, eu tento fazer o oposto do que eu acho que seria certo, confrontando essa voz politicamente correta. E foi exatamente o que aconteceu quando eu tava pegando as minhas coisas na empresa. Eu não digo se eu fiz certo ou errado, mas todos aqueles protótipos de robôs eram meus, construídos pelas minhas mãos. Eu enfiei todos na minha minivan elétrica. Fiz mesmo. De certa forma são meus filhos, os pari do meu cérebro. Peguei todos os meus arquivos dos computadores também, que se removido. Espero que você não vire a cara por conta disso. Veja a situação por inteira. Como a empresa faliu, eu fui mandado embora com uma mão na frente e outra atrás, sem benefício algum por esses 10 anos de trabalho. Então peguei o que é meu por direito em patrimônio. Acho que eu já me estendi demais nesse assunto, vamos prosseguir. Sem salário, peguei meus panos de bunda, devolvi meu apartamento e fui com o rabo entre as pernas de volta para casa dos meus pais. Eu queria tentar ser um pouco mais concisa na história, fico com medo de você perder o interesse, mas preciso descrever um pouco dessa minha jornada homérica. A multinacional ficava na Bahia e meus pais moram no interior de São Paulo. Isso significa umas 26 horas de viagem de carro. Por que não pegar um avião? Porque eu estava carregando na minha vanzinha tudo que eu tinha de imóveis e o que não coube eu fui obrigado a vender ou deixar para o dono do apartamento. Conforme desci as estradas do Brasil, pude ver claramente a discrepância de atualização tecnológica. Em alguns lugares, dava para ver torres belíssimas de placas solares, outras de energia eólica, carros elétricos passando de um lado para o outro. Obviamente, São Paulo parecia que tinha recebido um dia de princesa. Fazia uns 10 anos que eu não vinha para cá. Quando eu entrei na grande metrópole, o que mais me surpreendeu foi a ausência do cheiro de carniça. Juro pra você, não é piada. O Tietê não cheirava a bosta. E isso, pra mim, era mais surpreendente do que o trem que flutuava sobre os trilhos. A cidade continuava cinza, não se engane, mas as margens do Tietê estavam belíssimas. Sei lá o que eles fizeram, mas estão de parabéns. Enfim, deixa eu acelerar aqui. Passei por uns perrengues durante todo o trajeto, desde panes no sistema até pneu furado. Porém, sabe aquela coisa de não cante vitória antes da hora? Quando eu cheguei na cidade dos meus pais, passei por uns 2 pontos de recarga de carros elétricos. Mas eu já conseguia sentir o gostinho de poder esticar minhas pernas, então eu não parei. Eles moram na zona rural dessa grande cidade, que eu vou evitar falar o nome por motivos legais. Vamos chamá-la de Monte Pedra. Assim que saí do centro, eu entrei na estrada para a zona rural.
Parecia que eu tinha voltado no tempo. Aqueles postes com fios expostos, asfalto escuro quebradiço, pasto sem fim e sem uma única placa solar à vista. Foi aí que eu percebi que eu tinha me ferrado. A luz do painel do carro piscava constantemente e quando enfim eu consegui chegar num posto de gasolina que eu me lembrava, ele estava fechado. E provavelmente há uns bons anos, porque parte do telhado já não existia e várias trepadeiras tinham tomado conta da construção. Fiz o que toda bela donzela em apuros faria. Liguei para papai me resgatar. Espero que dê para entender o tom de sarcasmo das minhas falas através do texto. Eu detesto me sentir inútil, mas eu não nego que se eu pudesse, eu viveria como uma princesa, com alguém fazendo todos os meus desejos. Que se removido. A independência. Eu já queria mesmo era me aposentar. Eu acho que trabalhar em empresa sem noção devia ser considerado o dobro do tempo. Esses 10 anos que eu fiquei por lá pareceram 20. Eu sou uma senhora de 32 anos. Eu não sei nem explicar direito pra você, mas é uma exaustão mental muito grande. Por um lado, meu cérebro fica tendo essas ideias mirabolantes, sonhando em lugares que eu poderia chegar, coisas que eu poderia fazer, e por outro, eu só queria ficar deitada. Uma hibernação talvez fosse suficiente para me pôr de volta nos eixos. Ali no horizonte, vi o pontinho vermelho que logo se transformou na caminhonete antiga do meu pai. A tinta vermelha já havia descascado em vários lugares, mostrando a ferrugem, mas estava inteira. Sugestão: descreva seu pai. Ai, verdade, Bitu. Meu pai se chama Damásio, tem 53 anos, um grande bigode que se transforma em uma barba, mas sem a parte de baixo do queixo. Eu não sei se existe nome para cortes de barba, tipo corte estilo Chanel, um bob repicado. Aliás, eu também não me descrevi muito aqui, né? Bitu, me alertar para sugestões para a história ficar melhor. Ok, sem problemas. Ai, vamos lá então. Como que eu sou? Eu acabei de perceber que eu posso me descrever da forma que eu quiser e vocês nunca vão saber se é verdade ou não. Quanto poder das minhas mãos. Eu poderia descrever meu nariz como pequeno e pomposo, meus lábios carnudos e sedutores. Ridículo. Eu tenho a pele parda, olhos e cabelos castanho escuro, na verdade estão mais pra preto. Meu nariz, que eu amo, não me entenda mal por conta da piada anterior, ele é curvado, como um nariz árabe. Puxei da minha mãe, que não é árabe, mas tem esse mesmo nariz. Meu cabelo é mediano, bate nos meus ombros, é meio ondulado, meio liso, enfim, chega. Vamos lá, onde a gente tava? Meu pai chegou pra me resgatar. Apesar de 53 ainda ser bem jovem na minha concepção, eu preciso admitir que eu levei um pequeno choque ao olhar pra ele e ver aquelas rugas que antes não existiam e cabelos brancos novos misturados nos caracóis da sua cabeça. Fazia mais de 5 anos que eu não voltava pra cá, desde que eu recebi a promoção de coordenadora. Tá vendo o que eu falei antes? A carga mental de certas empresas vai além do trabalho. Eu nunca podia voltar pra minha cidade porque eu trabalhava em vários finais de semana e não tirava folga. Pensando assim, dá até vontade de voltar lá na Bahia e catar mais um par de coisa. Pelo menos, eu catei tudo que coube na van. A boa filha a casa retorna, foi o que ele me disse antes de me dar um abraço apertado. Como foi de viagem? Expliquei tudo a ele enquanto amarrávamos uma corda na minha van para ser puxada pela caminhonete e seguimos viagem lentamente nos atualizando da vida. Viu, sua mãe avisou toda a família que você voltou e eles querem te ver. Ele disse já fazendo uma careta compatível com a minha. O tio Marcelo vai jantar lá em casa hoje. Suspirei, mas tudo bem, eu estava realmente de volta. Entramos na querida Vila São Jorge, que consistia em uma grande praça central, na qual o comércio ficava centralizado, e o restante eram casas, chácaras e fazendas. A Praça da Matriz tinha esse nome por conta da exuberante igreja no estilo rococó, e pelo visto era o único lugar recém-reformado ali. Tudo estava parado no tempo. Reparei logo de cara nas luzes amareladas dos postes agora que o sol se punha. Os postes ainda têm luz amarela? Perguntei. Meu pai suspirou. Eles esqueceram um pouco do nosso bairro. Assim que pisei dentro de casa, o cheiro particular daquele lugar me cumprimentou. Como pode? É exatamente o cheiro da minha infância, mas não tem uma característica passível de descrição. Ele não é cítrico, nem amadeirado, nem é cheiro de poeira. É o cheiro da casa de Damásio e Maria Marta. Aliás, lá estava minha mãe,
Dona Maria Marta Pereira, 50 anos e quase completamente grisalha. Eu preciso descrever bem a minha mãe porque ela é uma figura. O seu cabelo é enrolado e forma um triângulo em volta da sua cabeça. Ela ama esse corte. Seus grandes óculos de armação branca e correntinha de pérolas preenchem seu rosto e tá sempre com a sua bengala extremamente decorada. Ela encapa com diversas coisas: tecido, papel de presente, fuxico, cada hora uma coisa. A minha mãe, antes de se aposentar, foi professora a vida inteira na escola do bairro. Porém, ela acabou rolando escada abaixo há alguns anos e agora precisa dessa bengala. Solzinha, ela veio me apertando. Eu achei que eu nunca mais fosse te ver ainda em vida. Eu te ligava por vídeo quase todo dia, mas não é a mesma coisa de te ver em carne, disse apertando meus braços. Ai, como é bom ter você aqui, você não pode fazer isso com uma mãe. Mães sentem demais. Calma, dona Marta, não é pra tanto. Ela suspirou, dando mais uma cafungada em meu pescoço antes de se afastar. Eu tô fazendo seu prato favorito, estrogonofe de frango com muita batata palha e um arroz branquinho. Assim que ela disse isso, eu senti o buraco do meu estômago. Acho que eu tinha comido pela última vez há umas 7 horas atrás. Olhei procurando o fogão e reparei que não tinha nenhuma panela sobre ele. Ué, você tá fazendo aonde? No fogão de lenha lá fora, mas vai tomar banho antes que acabe a luz e depois a gente conversa mais. Como assim acabar a luz? Quando falei isso, minha mãe olhou pro meu pai com uma cara preocupada e eu sabia que tinha algum segredo emaranhado ali. O que tá acontecendo? Sabe o que eu te falei sobre eles esquecerem o bairro? Perguntou meu pai. Eles não instalaram nenhuma rede renovável por aqui, então a gente ainda está conectado nas linhas de transmissão antigas, e elas já estão dando problema. Mas a rede de Monte Pedra não já era de hidrelétrica, mesmo antes do colapso? Era, mas os cabos estão velhos, a cidade está consumindo muito mais por conta dos aparelhos elétricos, então eu acho que não está dando conta. Falei umas poucas e boas naquele momento, eu prefiro nem descrever aqui, mas aquilo me deixou fumegante. É um absurdo isso. Eu digo isso como a visão de alguém que trabalhava na indústria e sabia o valor de peças necessárias para uma placa solar. Desde o colapso, surgiram muitos revendedores, principalmente se você for importar de fora. Países do BRICS criaram um acordo de não taxação sobre produtos de energias renováveis, então a China logo se tornou uma grande fonte dessas partes. Enfim, tomei meu banho e quando terminei de me arrumar, as luzes se apagaram. Reparei na janela uma lamparina solar acesa sobre o parapeito. Eu acho uma graça esses modelos retrô. Peguei e fui para a sala onde meu tio e família aguardavam. Você não descreveu o seu quarto. Ai, ok. Meu quarto estava do jeito que eu deixei 10 anos atrás. Uma colcha de retalhos cobria a cama com uma cabeceira de madeira ornamentada. Era um modelo bem antigo. Eu acredito que era da avó da minha mãe. Aliás, todos os móveis aqui de casa são bem antigos. Meu guarda-roupas é de uma madeira bem escura e tem apenas 2 portas. No topo dele, a madeira forma uns arabescos bonitos. Ele deve estar beirando um século de existência. O restante do quarto é simples. Um tapete de fuxico que a minha mãe deve ter colocado para me receber, 2 mesas de cabeceira, também em madeira escura, e uma cômoda, na qual antes ficava minha TV, mas agora está vazia. Provavelmente meus pais pegaram a TV para o quarto deles. Vamos voltar à narrativa antes que eu me perca. Encontrei meu tio Marcelo e família. Ele é o irmão da minha mãe, ou seja, a família Pereira. Faço essa distinção para quando você conhecer a minha família paterna, os Domingues. Risos. Tio Marcelo é 1 ano mais novo que a minha mãe e seguiu a mesma profissão. Ele é professor lá na escola do bairro. A sua aparência sempre me lembrou um leão marinho em forma de gente, mas hoje em dia não tá mais usando seu bigode. Ele tá de cara limpa. E o topo da cabeça também, somente as laterais e a nuca tem cabelo. Ele é um amor de pessoa, sempre sorridente e gentil. Assim que ele me viu, me deu um abraço de urso dizendo: "A pequena solzinha voltou para nos iluminar." Piada que sempre fez desde que eu era criança. "Tá esmagando a menina, amor", falou minha tia Sirene, esposa dele rindo à beça. Vou tentar descrever as pessoas mais rapidamente. O Bitu já me informou antes da gente começar que o tempo de foco das pessoas está muito pequeno. Tia Sirene, que meu pai chamava carinhosamente de Buzina, é uma mulher de 40 e tantos anos, enfermeira do postinho do bairro, com cabelos cacheados cheios de luzes douradas. Não sei descrever bem o rosto dela, mas ela tá sempre rindo ou fazendo uma piada. Então, entenda pela personalidade. Eu acho até que eu vou descrever mais assim, pela personalidade. Você já viu como uma pessoa bonita fica horrenda se ela tem uma personalidade ruim? Isso é fato. Assim como uma pessoa desprovida de beleza, se for gente boa, se torna incrivelmente bonita. A tia Sirene era, portanto, engraçada e bonita do seu próprio jeito. E para finalizar,
Meus priminhos Juninho e Laurinha, ambos de 13 anos, afinal de contas eram gêmeos, e é assim que isso funciona. Não sei descrevê-los pela personalidade, porque a última vez que os vi, eles tinham uns 8 anos e agora são adolescentes. Assim que nos sentamos à mesa, sob as luzes das lamparinas solares, Juninho me perguntou: "É verdade que você faz robôs?" Eu respondi que sim e vi seus olhos brilharem. "Mas você faz robôs que andam mesmo? Igual os da televisão?" "Sim, eu tenho alguns protótipos guardados aí, outro dia posso te mostrar." "Que demais!" exclamou Laurinha cutucando o irmão. "Depois eu posso te mostrar uma ideia que eu tive pra você me ajudar a fazer?" "Pode ignorar ele, Sol", interveio minha tia. "Eu já falei pra você deixar o Padre Belmiro em paz." "Mas eu nem falei nada. Eu te conheço, menino." "O Padre Belmiro tá vivo?" Perguntei completamente chocada. Todos da mesa deram uma leve risada como se aquilo fosse um assunto comentado. "Ele tá, e tá mais inteiro que eu", respondeu minha mãe. "Mas ele tá com quantos anos? Ele já era padre quando vocês eram crianças, não era?" "Era", meu pai respondeu rindo. "Mas nem continua esse assunto, porque esses dois aqui, ó, já se meteram em confusão por conta disso", disse apontando para os gêmeos. "Eu acho que ele é um vampiro", Juninho falou tentando se defender. "Você nunca vê ele andando de dia sem um guarda-sol, tá sempre de preto e claramente nunca morre." O pessoal da mesa riu. Vamos pular as partes enjoadas da conversa e ir direto para quando a minha tia contou do novo médico do postinho, filho do vizinho de casa. O senhor Isidório sempre foi nosso vizinho. Eu lembro vagamente do filho dele, que era uns 4 anos mais velho que eu. Quando eu estava entrando no ensino médio, ele estava entrando na faculdade, pelo visto de medicina, longe do bairro. "É o filho do Isidório que voltou para ser o médico do postinho", explicou tia Sirene. "Nossa, ele voltou depois de todos esses anos?" Perguntei, obviamente querendo saber detalhes da situação. Afinal, cidade pequena, todo mundo sabe de tudo. "Então, a fofoca é que a esposa deixou ele com um filho pequeno de 3 anos e sumiu no mundo. Horrível, né? Não sei se eu devo ser polêmica nessa história. Não é minha intenção, só quero contar fatos. Acontece que quando ela me disse isso, ao invés de eu pensar, coitado, eu pensei, nossa, normalmente é o contrário. E senti um êxtase momentâneo, como se tivesse feito uma descoberta inusitada. Mulheres também podem abandonar maridos com filhos pequenos. Foi meu pensamento intrusivo, eu não cheguei a compartilhar, mas você precisa entender que eu cresci nessa vila rural em uma igreja católica. Então existem alguns paradigmas que ainda estão presos no meu ser. A noite se desenrolou muito bem, apesar da escuridão e das lamparinas irem se apagando uma a uma. Mas foi uma sensação gostosa de relembrar os velhos tempos, porém em uma posição diferente. Agora eu era um dos adultos. Antes de irem embora, houve uma grandiosa pergunta. "Você fica até quando?" Feita pelo meu tio. "Eu tenho uma entrevista de emprego na cidade depois de amanhã, então eu ainda não sei." Respondi e era verdade, mas a minha esperança já estava abalada demais. Por mais que eu amasse o bairro, eu queria meu espaço e minhas coisas novamente. É isso, finalizamos. Me perdoem pelas vozes, eu tô com alergia, eu não consigo fazer vozes de personagens, mas eu espero que tenha dado pra pegar essa essência que eu quero que a história tenha, que é uma pessoa contando, uma pessoa não necessariamente politicamente correta, porque eu acho que vai ser uma nuance muito legal pra uma história solarpunk, que é uma utopia, mas as pessoas não são utópicas, porque ninguém é perfeito. Então eu quero que a Solange tenha bastante defeito. Ela fale sobre esses pensamentos intrusivos dela, ela comente, ela xingue, ela faça tudo que a gente pode não esperar de uma pessoa perfeita. E eu acho isso muito legal. Espero que vocês tenham gostado e agora é o momento de vocês falarem o que vocês acham. Vocês gostaram dessa ideia também de colocar o Bitu intervindo na história no meio das coisas? Eu acho que ficou legal, eu gostei, mas se vocês tiverem sugestão eu tô completamente aberto. Esse foi o primeiro protótipo do primeiro capítulo, e eu não quero que a história seja grande, como eu falei pra vocês, eu quero uma coisa assim, no máximo 120 páginas. Então se você gostou do vídeo de hoje, clica no gostei, compartilha pra ajudar no engajamento, coloca um comentáriozinho qualquer aqui embaixo, manda um coraçãozinho, qualquer coisa, o engajamento agradece e eu vejo vocês no próximo episódio. Até mais!